Preparem-se, porque hoje eu vou levar vocês numa jornada sombria, direto para o epicentro do desconhecido. Vamos mergulhar fundo em 5 casos assustadores, eventos que aconteceram em diferentes cantos do planeta, desafiando tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade. Essas não são lendas urbanas inventadas para assustar criancinhas. São histórias reais, documentadas com evidências que até hoje deixam investigadores experientes, cientistas céticos e, principalmente, os moradores locais completamente sem explicações, vivendo com o peso do mistério. Estamos falando de fenômenos paranormais que arrepiam a alma, de sumiços tão bizarros que parecem ter sido arrancados das páginas de um roteiro de pesadelo. Eventos que desafiam a lógica, que quebram as barreiras da nossa compreensão. São momentos que parecem ter saído de um filme de terror, daqueles que te fazem dormir de luz acesa. Mas, com uma diferença crucial: eles são terrivelmente reais. Cada detalhe, cada testemunho, cada peça do quebra-cabeça só aprofunda o mistério. Então, se você tem coragem, se você ousa encarar o que não pode ser explicado, fica comigo até o fim. Porque o último caso é simplesmente perturbador. Ele vai te fazer questionar a própria sanidade, vai te deixar olhando por cima do ombro no escuro. Acreditem em mim, vocês não vão querer perder isso. O que estamos prestes a descobrir vai além da sua imaginação mais sombria. Estão prontos para sentir o arrepio? Nossa primeira parada nessa jornada pelo inexplicável nos leva para a vastidão gelada da Rússia, para os Montes Urais, em 1959. Imaginem a cena: um grupo de 9 amigos, experientes trilheiros, cheios de vida e aventura, partindo para o que deveria ser uma expedição desafiadora, mas memorável. Eles estavam preparados para o frio, para a neve, para a exaustão. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-los preparado para o horror que os aguardava naquela montanha isolada. Um lugar que ficaria para sempre marcado pela tragédia e pelo mistério. Dias depois do último contato, a preocupação se instalou. Equipes de busca foram enviadas, enfrentando o mesmo terreno implacável. E o que encontraram? O que eles descobriram lá no alto desafia qualquer explicação lógica, qualquer teoria racional. Todos os 9 amigos estavam mortos. Mas não era uma simples tragédia causada pela natureza selvagem. As circunstâncias eram bizarras, perturbadoras ao extremo. A cena do acampamento era um retrato do caos e do pânico absoluto. Um terror indescritível congelado no tempo. Alguns corpos foram encontrados a uma distância considerável da barraca, quase nus, descalços na neve congelante. Por que eles fugiriam para o frio mortal sem proteção alguma? O que poderia causar um pânico tão avassalador a ponto de fazerem isso? Outros apresentavam fraturas internas severas, esmagamentos comparáveis ao impacto de um carro em alta velocidade, mas sem nenhum sinal externo de violência, sem um arranhão na pele. Como isso é possível? Que força invisível poderia causar tamanho dano interno? E tem mais, muito mais. As barracas, o único refúgio deles contra o frio cortante, foram rasgadas, de dentro para fora. Como se estivessem desesperados, lutando para escapar de algo que estava lá dentro com eles, ou algo que os aterrorizava do lado de fora, algo que eles não podiam ver, mas que sentiam com cada fibra de seus seres. Uma presença, uma ameaça tão terrível que a única opção era rasgar o caminho para a liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar a morte certa no gelo.
Para adicionar uma camada ainda mais sinistra a esse quebra-cabeça macabro, alguns dos corpos e suas roupas apresentavam níveis significativos de radiação. Radiação? No meio do nada, numa montanha isolada? De onde ela veio? O que isso significa? As teorias são muitas. Avalanche, ataque de animais selvagens, uma briga interna, testes militares secretos, até mesmo contato com algo extraterrestre. Mas nenhuma delas consegue explicar todos os fatos bizarros de forma satisfatória. Os investigadores da época, perplexos e sem respostas, fecharam o caso com uma conclusão vaga, uma força natural desconhecida e avassaladora. Que tipo de força é essa? Uma força que faz experientes montanhistas rasgarem suas próprias barracas e correrem seminus para uma morte congelante? Uma força que esmaga ossos sem deixar marcas e irradia suas vítimas? O mistério do Passo Dyatlov, como ficou conhecido, permanece. Até hoje, o que realmente aconteceu naquelas montanhas russas é um dos maiores enigmas não resolvidos do século XX. A energia naquele local, eu posso sentir daqui, é pesada, carregada com o medo e a confusão daqueles últimos momentos. O que quer que tenha perseguido aqueles 9 amigos, era algo que eles não podiam compreender, algo que os levou a um terror inimaginável. E o silêncio da neve continua guardando esse segredo sombrio. Agora viajamos no tempo e no espaço, para a década de 70. Em Enfield, um subúrbio aparentemente tranquilo de Londres, no Reino Unido. Mas por trás da fachada de uma casa humilde, na Green Street, algo sinistro estava se manifestando. Uma família comum, os Hodgson, de repente se viu no epicentro de uma atividade paranormal tão intensa, tão documentada, que se tornou um dos casos de poltergeist mais famosos e controversos da história. Isso não é apenas uma história de fantasmas. É um ataque documentado. Tudo começou de forma sutil, como muitas vezes acontece. Barulhos estranhos, arranhões nas paredes, móveis que se moviam sozinhos. Mas rapidamente a atividade escalou para níveis aterrorizantes. Objetos não apenas se moviam, eles voavam pela casa com violência, arremessados por uma força invisível. Gavetas se abriam e fechavam sozinhas. Brinquedos eram atirados contra as paredes. A família vivia em constante estado de medo, sem saber de onde viria o próximo ataque. Eu já investiguei locais assim, e a tensão é palpável. O ar é denso com uma energia hostil. O foco da atividade parecia ser a jovem Janet Hodgson, uma das filhas. Testemunhas, e não estamos falando de qualquer testemunha, mas de policiais, jornalistas céticos e investigadores paranormais renomados como Maurice Gross e Guy Lyon Playfair, viram coisas que desafiavam qualquer explicação racional. Eles documentaram vozes guturais e masculinas emanando de Janet, vozes que diziam se chamar Bill e que afirmavam ter morrido naquela casa. Essas vozes foram gravadas, a evidência está lá. E o mais chocante, o evento que congelou o sangue de todos os presentes, Janet Hodgson levitando. Sim, você ouviu direito. Há fotografias, relatos de múltiplas testemunhas que a viram flutuando em seu quarto, sendo jogada da cama por uma força invisível. Imaginem o terror de uma criança passando por isso, o desespero de uma mãe vendo sua filha atormentada por algo que ela não pode ver nem combater. A energia necessária para fazer um corpo humano levitar é imensa. O que estava naquela casa? Claro, como em muitos casos paranormais de grande repercussão, surgiram acusações de fraude. Céticos apontaram para algumas instâncias,
onde as crianças poderiam ter fabricado os eventos. E sim, é importante ser cético, analisar todas as possibilidades. Mas como explicar os policiais que testemunharam cadeiras se movendo sozinhas? Como explicar as gravações das vozes, os objetos que voavam mesmo quando as crianças estavam sob observação atenta? A quantidade de fenômenos documentados é avassaladora. O caso Enfield é tão complexo, tão cheio de reviravoltas, que até hoje divide opiniões. Alguns investigadores permanecem convencidos de que foi uma farsa elaborada por crianças em busca de atenção. Outros que estiveram lá, que sentiram a presença, que viram o inexplicável com seus próprios olhos, afirmam categoricamente que algo genuinamente paranormal, algo malévolo, aterrorizou aquela família. A energia residual de um evento poltergeist pode permanecer por décadas, uma cicatriz no ambiente. A história é tão assustadora, tão icônica no mundo do paranormal, que serviu de inspiração direta para o filme Invocação do Mal 2. Mas lembrem-se, por mais aterrorizante que o filme seja, a realidade vivida pela família Hodgson foi, sem dúvida, muito pior. Eles não tinham um roteiro, não tinham um corta. Eles viveram com um medo constante, com a sensação de que sua casa havia sido invadida por uma entidade invisível e hostil. O que realmente aconteceu em Enfield? Uma brincadeira de criança levada longe demais? Ou a manifestação de uma força sombria que não podemos compreender? Nossa próxima investigação nos leva ao Japão, a um lugar de beleza natural estonteante, mas com uma reputação terrivelmente sombria. A Okigahara, também conhecida como Jukai, ou Mar de Árvores, fica na base do majestoso Monte Fuji. Mas essa floresta densa e silenciosa esconde um segredo macabro. É um dos locais com o maior índice de suicídios do mundo. Uma energia pesada, uma tristeza palpável paira entre as árvores retorcidas e o solo coberto de musgo. Eu já estive em locais com energias assim, e é sufocante. Por décadas, pessoas de todo o Japão e do mundo vêm a Aokigahara para tirar a própria vida. As razões são complexas, enraizadas em fatores culturais e pessoais. Mas o resultado é uma floresta que se tornou sinônimo de morte e desespero. As autoridades locais pararam de divulgar os números exatos, na tentativa de dissuadir outros, mas a reputação persiste, alimentando um ciclo sombrio. É um lugar onde a beleza da natureza colide brutalmente com a tragédia humana. Mas a Okigahara não é apenas um local de tristeza. É também um foco de atividade paranormal intensa, segundo relatos. As trilhas são estranhamente silenciosas. O som parece ser abafado pela densa vegetação. Muitos visitantes, até mesmo aqueles que entram por curiosidade ou para apreciar a natureza, relatam uma sensação avassaladora de estarem sendo observados. Uma presença invisível que os acompanha a cada passo. É como se os espíritos daqueles que morreram ali ainda vagassem pela floresta, presos entre mundos. Histórias de Yurei, os tradicionais fantasmas japoneses, são comuns entre os locais e aqueles que se aventuram mais fundo na floresta. Relatos de sussurros vindos do nada, vultos entre as árvores, e uma sensação inexplicável de melancolia e medo que se agarra a você. Equipamentos eletrônicos, como bússolas e celulares, frequentemente param de funcionar ou apresentam comportamento errático, atribuído popularmente aos ricos depósitos de ferro magnético no solo vulcânico da área, ou talvez a algo mais. As árvores em Aokigahara crescem em solo vulcânico rochoso e endurecido, com raízes que se espalham superficialmente
criando uma paisagem quase alienígena, com formas retorcidas e expostas. É fácil se perder ali, mesmo nas trilhas demarcadas. A floresta parece ter uma vontade própria, confundindo os sentidos, desorientando os visitantes. É como se ela não quisesse que você saísse, ou talvez que certas energias não quisessem. Em um esforço para combater a maré de suicídios, placas com mensagens de apoio e números de telefone de linhas de ajuda foram colocadas nas entradas da floresta e ao longo das trilhas. Sua vida é um presente precioso de seus pais, diz uma delas. Por favor, pense em sua família. Essas mensagens são um lembrete comovente da tragédia humana que se desenrola ali, contrastando com a quietude sinistra do lugar. Aokigahara é um lugar que desafia a alma. A combinação da beleza natural, da profunda tristeza e dos relatos persistentes de atividade paranormal cria uma atmosfera única e perturbadora. É um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana e dos mistérios que podem residir nos lugares mais escuros do nosso mundo e talvez do outro lado. A energia residual de tanta dor e sofrimento tem que ir para algum lugar. E eu acredito que ela impregna cada folha, cada pedra daquela floresta. Los Angeles, Califórnia. A cidade dos sonhos para muitos, mas também um lugar que esconde segredos sombrios. E nenhum lugar talvez encapsule mais essa dualidade do que o Hotel Cecil. Com sua fachada imponente, mas decadente, este hotel barato no centro da cidade tem um passado tão tenebroso, tão repleto de mortes misteriosas, suicídios e até mesmo lar de assassinos em série notórios, que sua própria estrutura parece estar impregnada com a escuridão. Eu já investiguei hotéis com histórias assim, e a energia é pesada, opressora. O Cecil já foi associado a figuras como Richard Ramirez, o Night Stalker, e Jack Unterweger, ambos assassinos em série que supostamente se hospedaram lá durante seus reinados de terror. Décadas de tragédias, de vidas interrompidas de forma brutal ou desesperada, criaram uma reputação que atrai tanto os curiosos pelo macabro quanto aqueles que buscam apenas um lugar barato para passar a noite, sem saber da energia que os rodeia. Mas um caso, em particular, catapultou o Hotel Cecil para os holofotes internacionais. Um mistério que permanece sem solução e profundamente perturbador, o caso de Elisa Lam. Em 2013, Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, desapareceu enquanto estava hospedada no Cecil. Semanas depois, após hóspedes reclamarem do gosto estranho e da baixa pressão da água, seu corpo foi encontrado dentro de uma das caixas d'água no telhado do hotel. A descoberta foi chocante, mas o que veio antes foi ainda mais bizarro. A polícia divulgou um vídeo de vigilância do elevador, o último registro de Elisa Lam viva. E esse vídeo é a materialização do inexplicável. No vídeo, Elisa entra no elevador e parece estar se escondendo de alguém ou algo. Ela aperta vários botões, mas o elevador não se move. Ela espia para fora do elevador, gesticula de forma estranha. Parece estar conversando com alguém que não podemos ver. Seus movimentos são erráticos, quase como se estivesse sob a influência de alguma substância ou sofrendo um surto psicótico. Mas os exames toxicológicos não encontraram nada conclusivo. O que estava acontecendo com ela naquele elevador? A questão mais crucial e que até hoje assombra investigadores e entusiastas do mistério é como Elisa Lam chegou ao telhado, que era uma área restrita e de difícil acesso,
E como ela entrou sozinha na caixa d'água, que tinha uma tampa pesada? O laudo oficial concluiu morte acidental por afogamento, com o transtorno bipolar de Elisa como fator contribuinte. Mas para muitos, essa explicação simplesmente não se encaixa. Há muitas perguntas sem respostas, muitas pontas soltas. O Hotel Cecil, com seu passado sórdido e a tragédia de Elisa Lam, virou tema de um documentário popular na Netflix, que explorou as inúmeras teorias que cercam o caso, desde o envolvimento de terceiros até explicações paranormais, sugerindo que a energia escura do hotel poderia ter tido um papel. A história do Cecil é um lembrete de que alguns lugares parecem ser ímãs para a tragédia, para o inexplicável. A energia residual de tantos eventos horríveis pode criar um vórtice. O que realmente aconteceu com Elisa Lam? Foi um trágico acidente exacerbado por uma condição mental? Ou há algo mais sinistro em jogo? Aquele vídeo do elevador continua sendo uma das peças de evidência mais arrepiantes e enigmáticas que eu já vi. É um vislumbre de um terror desconhecido. O Hotel Cecil, agora rebatizado na tentativa de apagar seu passado, guarda segredos em suas paredes. E a alma de Elisa Lam talvez seja um deles, ecoando nos corredores escuros e nos tanques de água silenciosos. Para o nosso último caso, e acreditem, este é um dos que mais me deixam intrigado, viajamos para a Romênia, para a lendária região da Transilvânia. Mas não estamos falando de vampiros e castelos góticos desta vez, embora a energia aqui seja igualmente antiga e misteriosa. Estamos indo para a floresta Oia Baciu, perto da cidade de Cluj-Napoca, um lugar que ganhou o apelido arrepiante de Triângulo das Bermudas da Transilvânia. E esse apelido não é à toa. Este lugar é um hotspot para o inexplicável. Por décadas, a floresta Oia Baciu tem sido palco de uma miríade de fenômenos que desafiam a lógica e a ciência. Luzes estranhas que aparecem e desaparecem do nada, flutuando entre as árvores ou pairando no céu. Fotografias e vídeos capturam orbes, formas luminosas inexplicáveis. Alguns dizem que são OVNIs, outros que são manifestações de energia desconhecida. O que quer que sejam, são consistentemente relatados por inúmeras testemunhas. Eu já vi luzes assim em investigações, e elas te deixam questionando tudo. Mas não são apenas luzes. As próprias árvores na floresta Oia Baciu são bizarras. Em certas áreas, elas crescem em padrões estranhos, retorcidas e curvadas de formas completamente antinaturais, como se uma força invisível as tivesse moldado. Em outras partes da floresta, as árvores são perfeitamente normais, criando um contraste ainda mais perturbador. O que poderia causar essas anomalias localizadas na vegetação? Alguns cientistas tentaram explicar, mas nenhuma teoria é conclusiva. E então, há os relatos de tempo perdido. Pessoas que entram na floresta e, quando saem, descobrem que horas, ou às vezes até dias, se passaram, sem que elas tenham qualquer memória do período ausente. Elas simplesmente desaparecem da realidade por um tempo. Outras reaparecem com arranhões inexplicáveis, erupções cutâneas ou uma sensação avassaladora de ansiedade e náusea. É como se a própria floresta distorcesse o tempo e o espaço. Equipamentos eletrônicos como câmeras, celulares e até bússolas frequentemente falham ou enlouquecem dentro da floresta, especialmente em certas zonas mortas onde a atividade paranormal é relatada como sendo mais intensa. Isso é um sinal clássico, algo que nós, investigadores paranormais, encontramos repetidamente
em locais com alta concentração de energia. É como se uma força estivesse interferindo, drenando as baterias, confundindo os sinais. Muitos visitantes relatam uma sensação intensa de serem observados, de não estarem sozinhos, mesmo quando não há mais ninguém por perto. Vozes desencarnadas, sussurros, risadas estranhas são ouvidas entre as árvores. A atmosfera é descrita como pesada, opressora, e alguns até afirmam ter visto figuras sombrias ou aparições espectrais. A energia da floresta Roya Baciu é palpável e, para muitos, profundamente perturbadora. Há uma área circular específica dentro da floresta onde nenhuma vegetação cresce. Um círculo quase perfeito no chão da floresta onde nada viceja, apesar do solo ao redor ser fértil. Testes no solo não revelaram nenhuma anormalidade que explicasse isso. Lendas locais dizem que é um portal para outra dimensão ou um local onde energias poderosas se concentram. Coincidência? Ou algo realmente está tentando manter os curiosos longe demais? Ou talvez, tentando se comunicar? A floresta Roya Baciu não é apenas um lugar. É uma entidade, um mistério vivo que continua a desafiar todos que ousam entrar. E aí, chegamos ao fim da nossa jornada por hoje, mas a investigação nunca termina. Qual desses casos te deixou com mais arrepios? Aquela energia dos Urais, o terror em Enfield, o silêncio mortal de Aokigahara, o enigma de Elisa Lam ou os portais de Roya Baciu? Comenta aqui embaixo se você teria coragem de visitar algum desses lugares, de sentir essa energia por si mesmo. Eu sei que eu iria, porque é preciso encarar o desconhecido para tentar entendê-lo. A verdade está lá fora, escondida nas sombras, nos sussurros do vento, nos lugares que a lógica abandonou. E aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que diz: não acredito nessas coisas. Talvez essas histórias reais, documentadas, façam ele pensar 2 vezes antes de apagar a luz à noite. Porque o medo do desconhecido é universal. E esses casos provam que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode sequer sonhar. Mas não pare por aqui. Se inscreve no canal Labirinto Central e ativa o sininho, porque a escuridão tem muitas outras histórias para contar. No próximo episódio, a gente vai mergulhar fundo em crimes bizarros, aqueles quebra-cabeças macabros que ninguém nunca conseguiu resolver. Até hoje. Preparem-se, porque a busca por respostas continua, e nós vamos juntos até o limite. Cuidado onde pisam, e nunca deixem de questionar.